Boa noite a todos. É uma alegria estar mais uma vez na igreja de Campo Grande. Agradecer ao pastor Fanuel por abrir as portas para aqui estarmos nessa noite. E também agradecer ao meu cunhado Robert, que nos convidou para esta noite estar aqui com vocês. E também estou contente porque a minha esposa está ali, a irmã do Robert, a Lisbeth. E ao lado dela, a Daiane, nossa colega de faculdade. Alegria rever você. Tudo de bom. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham também pela internet. Que Deus abençoe vocês por estarem participando desse projeto que a Igreja Central de Campo Grande se propôs a estudar os livros da Bíblia. É muito importante fazer esse estudo e ter o conhecimento da Palavra de Deus para que nós tenhamos mais propriedade para compreender os planos, os desígnios de Deus para o seu povo em todos os tempos, em todas as épocas. Particularmente, eu me identifico muito com os livros de Esdras e Neemias, ou Esdras e Neemias, né? Essas duas semanas, semana anterior e esta semana, foram dedicadas ao estudo desse pacote, ou seja, poderíamos dizer que hoje seria Neemias 2, né? O pastor Bozo esteve na semana passada, explorou bastante ali o livro de Neemias, e esse conjunto, então, nós estaremos complementando hoje a nossa compreensão. É interessante que, porque eu me identifico muito com o livro de Esdras e Neemias. Durante quase 35 anos, enquanto pastor dessa igreja, e agora jubilado, sempre, desde o meu primeiro ano de ministério, vi a igreja envolvida com processos exatamente de reforma, reconstrução, reavivamento. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja, tá? Reavivar, sim. E então, esses dois livros mostram muito esse papel da reconstrução da área física, patrimônio, ou seja, material da igreja, e também a reformulação, reestruturação espiritual, o reavivamento. Essas duas coisas caminham juntas. A gente sempre precisa pensar nessa direção. Reformar sempre física e espiritualmente. O templo, a casa de Deus, vez por vez, nós temos que cuidar desses aspectos, porque Deus merece o melhor. E a nossa igreja também é assim, lógico, ela tem líderes comprometidos que apoiam o ministério, e ajudam também nesse processo de manutenção das coisas de Deus, da casa de Deus, e isso faz com que a igreja avance e prospere na sua missão, que é de anunciar ao Senhor Jesus Cristo e preparar um povo para o encontro com o Senhor. Bom, eu queria fazer o seguinte: por que eu escrevi Esdras e Neemias? Inicialmente, a gente percebe que esse livro, ele foi escrito praticamente como uma peça só. E antigamente não era só, logicamente, Esdras e Neemias. Era um conjunto. Era formado por crônicas dos reis e também Neemias. Era assim que era denominado. E esses manuscritos hebraicos antigos continham esses livros dessa forma. Flávio Josefo e o próprio Talmud também referia ao livro de Esdras como uma peça, né? E não tinha o nome Neemias ali ainda. Então, a gente vê que os manuscritos antigos apresentam ali Esdras e Neemias como uma coisa só, uma peça só. E o primeiro a fazer uma separação desses livros Esdras e Neemias, como uma sua obra literária, aconteceu um tempo depois. O primeiro que fez essa separação foi um desses dois livros aí, foi um filósofo cristão chamado Orígenes. E ele é um egípcio de Alexandria, mas ele ainda deu o nome de Esdras 1 e Esdras 2, dois livros. Mas o tempo passou e Esdras e Neemias só foi denominado muitos anos depois, quando as traduções em inglês da King James Version, ou seja, a tradução do rei Tiago, esse rei inglês liderou então com mais de 50 eruditos de universidades inglesas, um estudo sobre isso, e 1448 para cá, esses livros aparecem separados. Então nós temos agora o Crônicas dos Reis,
temos ali o livro de Esdras e o livro de Neemias. Muito bem. Antes de entrar um pouco no contexto todo, eu não sei se dá para a gente perceber muitos detalhes ali. Eu quis, o máximo possível, trazer esse gráfico aqui para contextualizar a situação da entrada de Esdras e Neemias nesse processo. Nós encontramos ali, se pudermos traçar um mapa histórico do tempo ali, nos tempos anteriores ao ano 1000 aqui, vamos supor, 1445 houve o êxodo, e o povo então foi para a Palestina. E ali pelo ano 1000 nós encontramos o reinado de Davi e Salomão, e logo depois disso, no ano 930, uma sedição, uma insurreição nos reinos, causou uma separação do reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, lógico, com sede em Samaria, ficou com 10 tribos. E o reino do sul, com o reino de Judá, com Judá e Benjamim. Então, a gente vê, e tem muitas, na nossa cabeça confunde muito, quando a gente vê a história de Israel, o povo de Israel, e um rei de cá, um rei de lá, o rei do norte, o rei do sul, parece que cria uma situação muito assim, complicada na nossa mente, mas é fácil entender que o reino do norte, aqui, essas 10 tribos, você vê que aqui eles têm em 723 tem uma interrupção. Por quê? Estes reis foram reis infiéis. Nós vemos ali um exemplo, Acabe. Parece que era para acabar mesmo com o reino, né? Então, vários reis ruins. O que aconteceu? O império dominante daquela época, a Síria, que predominava, em 723 invadiu a Samaria, retirou o povo judeu dali, espalhou entre as nações, colocou povos de várias nações ali, misturou então esse povo aqui, eles passaram a ser chamados de samaritanos, né? Que eram povos hebreus e outros povos ali. Então isso aqui ficou como é que se diz? A sede de Samaria ficou um reino muito misturado. Isso nós olhamos no tempo de Jesus e eles eram considerados espúrios, não eram uma raça pura. E nós encontramos o reino do sul, que teve alguns reis ruins também, mas não foram todos. E Deus, por amor ao povo e à sua nação, Ele conseguiu continuar com eles, confiando neles. Esse aqui não tinha jeito mesmo, né? Então, os assírios vieram e fizeram o papel logo de espalhar todo mundo. Esse aqui, Deus usou nações como vara para castigar aquele povo incoerente com as coisas de Deus. Nós encontramos, então, a profecia que indicava que 70 anos eles ficariam em cativeiro. Então, do ano 605 até o ano 539, nós encontramos aqui o chamado cativeiro babilônico. Nessa ocasião, em 605, foi uma invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, e já o império dominante já era a Babilônia. Então, esse povo de Israel aqui, foram levados para a Babilônia para cumprir a profecia, aprender a lição, dar testemunho de Deus, e foram então para a Babilônia. Foi um cativeiro diferente ali. As pessoas, lógico, tiveram suas profissões, seu trabalho, eles tinham sua liberdade, estudavam, mas ficaram em Babilônia, né? E ali então nós encontramos que muitos, quando for dada a ordem para eles poderem voltar, eles quiseram ficar lá. Não, está muito bem aqui, está tranquilo, eles se adaptaram. Mas Deus tem um plano, e não era ali o lugar deles, eles deviam voltar para Jerusalém. E nós encontramos aqui, nesse processo, aquele que libertou do cativeiro Babilônia, o rei Ciro. Babilônia estava um império dominante no mundo, o povo ali preso, e então nós encontramos que vários líderes da comunidade foram até Ciro no meio do caminho e falaram assim: Ciro, está vendo escrito aqui nos livros, no rolo sagrado, você é o libertador do nosso povo. E Ciro então falou: nossa, está escrito o meu nome aí. Sim, está escrito na profecia, no livro de Deus, que você seria o nosso libertador. E Ciro cumpriu, porque Deus usa as pessoas que têm o coração sincero para fazer a sua obra também. E Deus usou esse reino de Babilônia tanto para colocar na mente do povo de Deus que eles tinham um Deus, não como aqueles deuses ali. Deus usou um homem que agora assumiu o Império Babilônio, Medo-Persa,
uniu os reinos e agora a Pérsia dominou nessas questões. Muito bem, avançando aqui, nós encontramos em 537, o rei Ciro assinou o primeiro decreto, dizendo: vocês podem voltar para a terra de vocês. Devolveu os tesouros do templo, deu dinheiro para eles, restituiu tudo para eles, podem voltar e reconstruir o templo de vocês lá em Jerusalém. 42 mil pessoas saíram e foram para Jerusalém. Estavam em ruínas, em ruínas. Então nós encontramos que as primeiras pessoas aqui, no primeiro êxodo, foi Zorobabel e Josué, um sacerdote e um sumo sacerdote. Eles então foram latamente para reconstruir o templo. E essa reconstrução foi até o ano 522 e foi interrompido. Um tal falso Esmerdes, um governante, chegou lá e disse: não, pode parar, não existe isso, negócio de decreto, não tem nada a ver esse negócio. Mas então pararam o templo, a reconstrução. E lá estava os Zorobabel e também Josué, sentiram-se amedrontados e eles pararam. Durante 2 anos houve uma interrupção. Nesses 2 anos, nós encontramos 2 profetas. Isso nós lemos ali na Bíblia, os livros de Ageu e Zacarias, a gente vê eles falando: como nós estamos aqui com os nossos templos derrubados, nós estamos vivendo uma casa boa, e olha a casa de Deus como está, vamos voltar a reconstruir. E daí então foi que Dario I agora, filho, ele já autorizou então a reconstrução, a retomada da reconstrução do templo. E aí então, 5 anos depois, o templo foi inaugurado, ainda com Zorobabel e Josué. É interessante que estamos aqui no ano 515. Há um salto na história, tá? Que agora vai o ano 457. O que aconteceu nesse meio aqui? Esse período de 515 a 457. O livro de Esther. Então, nessa sequência aqui, nós encontramos Esther, o rei Assuero, ou Xerxes, na Média Pérsia, estava aqui atuando e tinha aqueles conflitos, o povo lá, a perseguição, Amã, aquela situação toda que nós conhecemos. Mas o livro continua e nós encontramos então o segundo retorno, no ano 457. Esdras então chega para Artaxerxes e voltou para lá e disse: olha, o nosso templo está em ruína. Ele disse: não, pode ir lá, pode reconstruir, pode voltar. Então esse rei Artaxerxes, ele sancionou, ratificou, confirmou o decreto primeiro de Ciro e de Dario. Disse: é válido esse decreto, vocês têm direito, porque o rei deu uma ordem, vocês vão fazer. Então ele então autorizou, e aí então foi que Esdras foi para lá com 1.200 pessoas mais ou menos, e então começou uma obra de reconstrução do templo, e aí levantou vários fundamentos e começou aquele trabalho. Só que é o seguinte, irmãos, ele estava no 7º ano de Artaxerxes, e entra aqui agora o Neemias. Ele era um escriba, sacerdote, e Neemias um construtor. Então Neemias sentiu agora, como conselheiro do rei Artaxerxes, dizendo o seguinte: olha, lá está tudo derrubado, os muros estão todos derrubados. Como é que eu posso ficar tranquilo aqui? Ele falou assim: como? Vai, pode ir lá sim. Então ele apelou o coração, orou, foi mencionado no quarta passada, e ele conseguiu cartas, conseguiu dinheiro, conseguiu cartas para o pessoal, os guardas da floresta, para dar madeira para ele, e ele então foi e fez uma obra aqui. Queridos, nós encontramos aqui 3 retornos praticamente para a cidade de Jerusalém. O povo agora estava ali e algumas reformas foram levadas avante. Então esse quadro mostra praticamente esse contexto histórico de onde o povo saiu, quando ele errou, Deus cuidando deles, acompanhando e trazendo para que eles possam ter um templo para adoração. Então nós encontramos nesses livros de Esdras e Neemias os 2 tópicos de reconstrução e reforma. Deus desejava isso para aquele povo. Esdras estava focado mais na reconstrução do templo, por ser sacerdote, não é? Escriba, a visão dele e o foco foi o templo. Neemias já se preocupou com a questão estrutural, a volta, né, segurança.
E é interessante que todos eles encontraram problemas, sejam internos, sejam externos. E aqui está, o primeiro foi 537, Zorobabel, ou Sesbazar, 457, Esdras, e o terceiro foi com Neemias, no ano 444, o terceiro êxodo ali. E então, nós encontramos que Deus moveu o coração dos reis para que pudesse abrir as portas e os obstáculos fossem superados, para que o povo de Deus tivesse na casa em Jerusalém um templo para adoração. Em meio ao domínio estrangeiro e essa perseguição, Deus sempre guardou um remanescente. É interessante nós notarmos que Elias, quando estava ali meio desapontado, e disse: eu sou sozinho. E Deus disse para ele: não, ainda tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal ainda. Não esteja sozinho, saiba que tem mais remanescentes além de você. E então, o Senhor não apenas transforma o coração, logicamente, das pessoas, como também Ele direciona os desígnios de superpotências, né? E por fim enche de alegria o seu povo. Deus honra suas promessas e procura trabalhar com o remanescente. Nós devemos fazer parte daquelas pessoas fiéis que estão somando com as coisas de Deus. E se a gente olha no tempo passado, as superpotências, a ação de Deus, nós hoje não estejamos enganados. Deus está acompanhando as nações do mundo. Deus ainda está segurando os 4 ventos para que não haja exatamente essa terceira guerra nuclear que o pessoal está pensando aí. Não vai haver. Deus cuida do seu povo. Existe uma saída. O homem tem o poder de apertar no botão. Deus tem o poder de mover o braço dele. Não somente o braço, mas a mente e o coração também. Porque Deus tem um povo e Ele quer que a gente perceba que depois dessa experiência do exílio que houve ali, né, também uma forte ênfase foi colocada na separação. Não deviam estar misturados com outros povos, né, para não se contaminar. Essa foi uma preocupação de Esdras, né? E depois, então, em Neemias, os casamentos mistos estavam ameaçando a estrutura das pessoas. E, inclusive, em um dado momento, Neemias chegou e disse assim: eles estão falando asdoditas, uma língua estranha, eles não conseguem comunicar com a nossa linguagem. Ou seja, como é que era o ensino bíblico na casa daqueles filhos, daquelas pessoas de casamento mistos? Eles estavam tendo o ensino na Torá, ou seja, na lei de Deus agora? Não, não estavam ensinando. Imagina, crescendo uma geração totalmente alheia e fora os parâmetros de Deus. A gente percebe às vezes que Neemias tomou decisões radicais, mas muitas vezes são necessárias decisões radicais. Radicais eu digo não só pelo nome da palavra, que hoje em dia está muito assim, considerado radical como uma pessoa extremista, né? Incoerente. Não, radical, tem que pensar na raiz. Radical vem da raiz. É a origem, o princípio. Né? Não é radicalização como macular esse nome. Então é importante que eles entendessem que Deus tem um princípio, e esse princípio é fundamental para que haja unidade no povo de Deus. Portanto, a palavra de Deus foi reestruturada, apresentada como tema central. A adoração agora ganhou um papel predominante nos momentos oficiais, não é? E daí então, Esdras e Neemias começam a contar a história de um novo começo. E o cronograma era divino. Tudo isso estava escrito na profecia. Aquele decreto de 457 já estava escrito lá no livro de Daniel. E diz, desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém. Lá nós vimos já o profeta mencionando. Queridos, esse recomeço teve problemas internos e externos. Quando a gente lê Esdras e Neemias, que dificuldades eles tiveram. Gente de fora, inimigo, gente de dentro também, e nós vemos como eles reagiram. Nós não devemos ceder a pressões externas ou internas. A nossa fé deve estar inamovível. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, e nós temos um plano a seguir.
e um Deus que nos dirige naturalmente. Deus estava muito envolvido, tocando no coração daquelas pessoas ali, né? Para que a palavra da profecia se tornasse uma realidade na vida dele. Assim como Deus, e é Deus, ele sabe o futuro desde todos os tempos, né? Por isso, então, o sistema de sacrifícios foi reestabelecido e começou-se assim, no tempo de Esdras, as coisas, tipo assim, vai estar começando a funcionar. Mas onde entra Neemias nesse processo? As coisas estavam indo, mas não estavam indo. Foi uma reforma parcial. Mas nós precisamos de líderes, de pessoas que tenham uma visão de uma reforma mais ampla. Nós não devemos nos contentar com um pouco. Neemias ficou muito chateado quando ele retornou ali. E nós vamos ver o que ele fez. Ele tomou medidas assim, tremendas. E a gente vai ver, mas será que Neemias, como é que ele foi? Olha só alguma coisa do caráter dele. Primeiro, foi um homem de oração. O pastor Bozo mencionou bem quarta-feira passada, né? Para ele a oração não era alguma coisa assim, esporádica, era vital. A oração fazia parte da vida dele. Outra coisa, ele foi um homem de muita coragem. Tinha perigos. Ele diz, eu sou um homem de fugir? Não. E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Alguns traidores estavam dizendo assim, se esconde lá no templo porque querem matar você. Ele disse, eu? Não, eu não vou me esconder, eu vou ficar aqui trabalhando. Ele ficou trabalhando com o povo ali. Ele manifestava um interesse genuíno pelo bem-estar do povo. E esse interesse se manifestou nos aspectos do jejum, ele participava do jejum, nas orações, nas lágrimas. E ele identificou com ele não apenas nas tristezas, mas também nos seus pecados. Ele orou com Moisés, Senhor, eu pequei também, meus pais pecaram, eu estou junto com esse povo, nos ajude. Então ele era um líder que se identificava. Demonstrou muita visão, ele planejava as coisas com muita antecedência. Conseguiu com o rei cartas, então, como nós já mencionamos, para construir, reformar, e ele levou provisões. Ele tinha uma precaução sadia. Quando ele chegou naquele lugar, ele não, como diz o outro, não entrou de cabeça. Ele chegou e começou a olhar, tomou o pé da situação, guardou silêncio a respeito dos seus propósitos, né? E ele fez um reconhecimento noturno. Quando as luzes se apagaram, ele saiu olhando e vendo a situação. Muitas vezes a gente não vê as coisas no claro, mas Deus nos revela as coisas também no escuro. Queridos, ele tinha uma decisão muito firme. Ele não adulava quando devia decidir. Não havia lugar para procrastinação. Ele era decisivo nas suas ações. Outra coisa, ele tinha muita simpatia. Ele ouvia as pessoas, os problemas dela. Ele sentia com elas e tomava providências para sanar a situação. Que líder foi Neemias? Ele agia sempre com extrema imparcialidade. Não fazia discriminação de pessoas. Por exemplo, ele disse assim, repreendia os nobres e magistrados. Ele era um construtor, mas era um homem que foi designado como governador. Governador do rei persa, para governar sobre o povo judeu. Era um judeu. E não tinha essa, ele chamou a atenção, falou, vocês estão cobrando impostos caros do povo, vocês não estão percebendo isso? Aí o pessoal começou a dizer, nossa, está certo. Uns ricos e outros muito pobres. A ação social foi muito importante na vida de Neemias. E ele aceitava a sua responsabilidade. Não fugia das pesadas implicações que acarretava. Por isso, ele teve um sucesso justamente por ser alguém dedicado e entregue às coisas de Deus. Queridos, vamos rapidamente, antes de concluirmos, falar de algumas reformas de Neemias. Sabem quantos dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém? 52 dias. Tempo recorde. Isso porque Sambalá, Tobias, tinha gente lá importunando e ele dizia, pessoal, espada do lado e a colher de pedreiro no outro.
Uns ficam na guarda, outros ficam trabalhando. Ele fez uma escala de rodízio, administrou para que a obra não parasse, porque a turma queria importunar, né? E então, em 52 dias, concluiu uma obra gigantesca. Os estrangeiros são separados do povo de Deus. Já mencionei alguma coisa. Não dava para ver aquela mistura de nações. A nação tinha que ser o povo de Deus, não misturado como tinha sido misturado os samaritanos. A restauração do templo, esse Tobias aqui, no tempo de Esdras, naquele período do templo ali, pegaram a sala do templo que ficava ali, que guardava os tesouros, né? Porque as pessoas vinham trazer os dízimos até a casa do tesouro. E é interessante a gente notar hoje, o que é a casa do tesouro hoje aonde? É a igreja. Aí, naquele tempo, o pessoal reclamava, disse assim, mas o levita mora lá longe. Então, por que eu tenho que trazer aqui o mantimento, o dízimo para o levita? Tem que trazer para cá, depois levar para lá para ele. Por que eu não entrego lá? Ali já estava embrionado um sistema que a igreja hoje adota. Não é o sistema congregacionalista. Se cada região tivesse um levita trabalhando e a comunidade lá estivesse cuidando da manutenção daquele levita, era congregacionalismo. Não, tinha que vir para a casa do tesouro, depois da casa do tesouro ir lá para a cidade. Mas isso dá muita burocracia, pastor. Engessa. E isso é que mantém essa igreja unida. Até esse engessamento aqui, ele é necessário e é fundamental. Porque senão, aquelas pessoas daquela cidade lá, que dava manutenção para aquele levita, diziam assim, eu sou seu chefe. Você é meu funcionário. Mas não é assim que Deus queria. Dá trabalho fazer as coisas certas, irmãos. Às vezes nós nos sentimos querendo facilitar as coisas, mas às vezes facilitar complica, não é verdade? Portanto, ele chegou para o Tobias e disse, Tobias, cai fora daí. Jogou os móveis dele tudo fora. A camada foi morar dentro da sala do templo. E disse, as pessoas não estão trazendo mais os recursos aqui. Os levitas estão todos espalhados. Eles não vêm mais para o trabalho, a obra está parada. E aí, então, ele restaurou o templo e restaurou a manutenção dos levitas. Agora os levitas tinham recursos para lidar no seu trabalho da administração do serviço de Deus. Ele restabeleceu também a observância do sábado. Os mercadores vinham, as portas estavam tudo abertas. Aí negociando no sábado, e gente comprava no sábado e tudo, e perdeu a noção do tempo. Outro dia, não me lembro quando, eu estava num giro tão grande, eu e minha esposa, numa correria só, e ainda um pouco doente de gripe, meio zonzo ainda, nosso voo atrasou, e então, infelizmente, nós entramos um pouco na hora do sábado. E eu, assim, daquele zonzo ainda, daquela coisa toda, aí ela disse assim, o sábado é daqui a 5 minutos, eu, é mesmo, vamos fechar os livros, fechar as coisas tudinhas, e guardar tudo. Começa o sábado. Então, é interessante que a observância do sábado foi restabelecida de forma séria. As pessoas vinham, vendiam as coisas, ele fechou a porta e bota a guarda, e ninguém entra, ninguém sai. Tipo assim, ação radical mesmo, precisava. Senão o povo não entendia. E isso foi uma bênção, porque a partir dali as coisas foram reestruturadas e abençoadas com a ação enérgica de Neemias. A condenação dos casamentos mistos também, que eu já mencionei ainda há pouco. Ele disse, não tem condições, separa. Vamos ter um povo único, um povo separado para as coisas de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Em meio àquele conflito enorme na obra de Deus, Neemias emerge como um homem vigoroso na administração. Calmo nas crises, destemido quanto ao perigo, corajoso nas decisões que tinha que tomar, completo na organização, como é fundamental ser organizado, desinteressado na liderança. Ele não tinha interesse próprio, a liderança dele era natural, era algo em prol do todo, ele não chamava o holofote para si. Perseverante em face da oposição. Tem oposição? Tem problema, vamos encarar.
Muitas vezes nós somos desanimados em nossa vida quando temos oposição, resistência, e a gente às vezes senta e diz, eu desisto. Deve ter um propósito muito além. Nós devemos lutar contra essa tentação de desistir diante de uma oposição. Se você está certo, está correto, avante. Se não, tudo bem, vamos negociar, mas dentro de fundamentos e princípios. Não há negociação com princípios. E ele estava resoluto diante de ameaças, mas vigilante contra as intrigas. Portanto, foi um líder que obteve e conseguiu plena confiança da parte de seus seguidores. Queridos irmãos, em cada lar, em cada movimento, Deus espera surgir Neemias, assim como espera surgir Esther também, que teve prudência para lidar com as coisas de Deus, evitou um morticínio de uma nação, pessoas que têm o coração nessa igreja. Esdras e Neemias foram dois gigantes espirituais, restaurando o templo, cercando os muros, purificando um povo e colocando as sequências para que esse povo pudesse avançar, cumprir a missão e trazer a tocha da mensagem que indicou o Messias. No tempo certo ele veio. Que Deus nos abençoe para que a gente tire lições muito práticas desses livros tão antigos, mas que são tão modernos para nós. Que Deus abençoe vocês. Querido Deus e nosso Pai, agradecemos-te, Senhor, pela tua maravilhosa graça de permitir que a Bíblia Sagrada pudesse transitar por todo esse tempo e pudesse chegar às nossas mãos hoje, contendo a sabedoria que existe na luz, que o Senhor inspirou profetas e pessoas para escreverem esse maravilhoso livro. Obrigado pelas lições de Esdras e Neemias. Eles são edificantes para a nossa vida espiritual. Eles mostram exemplos de líderes comprometidos com a tua igreja, conduzindo uma nação que estava desterrada, distante dos planos de Deus, e trazendo para os seus caminhos, orientando como deviam seguir, ao Deus que deviam servir e também ao testemunho que tinham que dar para as nações. Pai amado, abençoe a tua igreja hoje, porque lutas são travadas e nós queremos pedir o teu poder para o teu povo, para que possam testemunhar da tua palavra, manterem-se unidos e firmes no propósito de te servir, e ajudar cada dia mais na reforma espiritual e também na reforma do templo físico da tua igreja sempre, para que ela possa dar um bom testemunho e anunciar o Evangelho para muitas pessoas. Ajuda-nos, prepara-nos para a tua breve volta. São bênçãos que pedimos e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.